Lucas 15. Como nós anunciamos, hoje nós damos início a uma nova série de pregações, cujo tema da série é as parábolas do Deus pródigo. Normalmente, se você já leu a Bíblia, já de alguma forma teve algum contato com a igreja evangélica, talvez você se lembre dessas três parábolas, que são uma das mais famosas de Jesus, se não as mais famosas, né? Que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e que normalmente nas igrejas evangélicas é chamado de a parábola do filho pródigo, né? Do filho perdido. Só que esse título, principalmente da terceira parábola, do filho pródigo, ela não é, vamos dizer assim, não foram os autores bíblicos que deram esse nome, né? Então vários pastores até acreditam que esse não é o nome ideal e essa série é para a gente entender isso, né? Como diz o Tim Keller, talvez é o melhor tema, não só para a parábola que nós chamamos de parábola do filho pródigo, mas o tema deste capítulo, que é o tema que nós demos para essa série, é as parábolas do Deus pródigo. Pródigo significa esbanjador, significa extravagante, né? O filho é chamado de pródigo porque ele pegou o que era dele, foi e gastou tudo, né? E nós vamos ver nessa série por que nós podemos chamar o Deus de pródigo, né? Por que ele é um Deus esbanjador, e já adianto que é um Deus que esbanja graça, né? Amor, graça, e nós vamos ver isso nessa série. Mas é uma série de 6 pregações, então nós vamos, assim como a parábola do semeador, nós vamos destrinchar ela, e hoje é basicamente uma introdução. Lucas 15, versos 1 a 3 somente hoje. Lucas 15, versos de 1 a 3. Diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Vamos orar e pedir a graça de Deus, não só para hoje, mas para toda essa série. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós iniciamos hoje, Senhor, essa nova série de pregações, onde nós vamos tratar do capítulo 15 de Lucas, que, como o pastor que eu gosto muito diz, que essa é a parábola do Deus pródigo, onde nós podemos perceber um pouco do teu caráter como um Deus gracioso e rico em graça e amor para com todos aqueles perdidos. Que possamos, ao longo das próximas semanas, mergulhar profundo no teu amor, na tua graça e também em arrependimento diante de ti, para que possamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor e com o Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome do próprio Jesus. Amém. Vou ler mais uma vez, versos 1 a 3. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este, Jesus no caso, recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Meu esboço hoje tem só duas folhas. Não vou garantir que não vou falar 1 hora, mas normalmente tem 4, só para vocês terem uma noção. Porque hoje é só uma introdução. Vou introduzir todo o capítulo, por isso que eu não vou nem ler ele todo. Mas tem uma aplicação que eu quero fazer aqui que é muito importante para nós. Inclusive, eu creio que essa introdução e o fato de eu dedicar uma pregação a ela é porque entender esses 3 versos vai nos ajudar a entender as parábolas e por que Jesus contou. Tanto que você viu no verso que começa dizendo que se aproximavam de Jesus os publicanos e pecadores. Vou explicar quem eram eles. E diante dessa aproximação com Jesus dos publicanos e pecadores, a Bíblia diz que os fariseus e os escribas, que eram os mestres da lei, aqueles que a gente poderia dizer que eram os pastores, os obreiros, os diáconos, aqueles que estavam mais ativos na sinagoga, né, no templo e tudo mais, eles vendo Jesus comendo com pecadores e publicanos, eles começam a murmurar: esse aí senta e come com pecadores, algo que os fariseus e mestres da lei não faziam.
E aí o verso 3 diz que diante dessa situação, dos fariseus murmurando, Jesus então começa a contar as parábolas. Então hoje eu vou dedicar só esses 3 versos, para que a gente então depois entenda, já antecipando, que Jesus conta a parábola por causa dessa situação que acontece ali. Pois bem, não só neste capítulo, não só nesses 3 versos, mas se você já leu ou se você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que quando o verso 1 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, você vai ver que isso não é algo que aconteceu só nessa ocasião. Era algo que acontecia o tempo todo enquanto Jesus esteve nessa terra. Jesus viveu 33 anos, propriamente dito, nessa terra, mas, vamos dizer assim, o seu ministério, a sua vida pública, a sua vida, vamos dizer assim, desde que ele foi batizado até a sua morte, durou 3 anos, pouco mais de 3 anos, alguns acreditam. Mas nós normalmente resumimos a 3 anos. E durante esses 3 anos de vida pública de Jesus, isso era um hábito. Se você ler os evangelhos, você vai ver que normalmente, com frequência, Jesus sempre estava rodeado desses 2 grupos de pessoas. E o tema hoje é o povo ao redor de Jesus. Jesus sempre estava rodeado desses 2 grupos de pessoas. Os publicanos e pecadores e os fariseus e escribas. Quem eram esses dois grupos? De um lado, a gente percebe aqui, nós temos os publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os servidores públicos da época. Não sei se você sabe, mas nesse período de Jesus, Roma dominava Jerusalém. Roma tinha dominado Israel. Então Roma é quem mandava em tudo. Só que os judeus, os israelitas, eles tinham liberdade para viver a sua religião e tal, só que era Roma. Eles haviam sido conquistados pelos romanos, como grande parte da Europa na época. E o que os romanos faziam? Uma das coisas que os romanos faziam era cobrar impostos. É óbvio, né? Que eles vão fazer isso. E quem eram os publicanos? Os publicanos normalmente eram pessoas judias, normalmente dentro do povo judeu, porque Roma não mandava, né, alguns romanos ou soldados ir fazer o imposto, não. Eles, vamos dizer assim, abria vaga de emprego e acabavam contratando os próprios judeus para se tornarem aqueles que iam de casa em casa e tudo, cobrando os impostos. Por isso que a Bíblia sempre vai destacar os publicanos. E o que acontece? Por causa disso, imagina você sendo dominado por um povo, e além disso ainda tem que pagar imposto. E, para piorar, quem bate na sua porta para cobrar o imposto é um da sua raça, do seu sangue, que está trabalhando pelos inimigos, pelos seus opressores, por aqueles que estão dominando. Então você imagina como é mais ou menos os políticos hoje, né? Você quer xingar alguém, às vezes, é falar, você é um político, né? Quase uma ofensa. Você está me ofendendo? Os publicanos eram essa espécie de pessoas que eram do judeu, mas eles trabalhavam, e para piorar a situação, Roma, por exemplo, mandava cobrar R$10 de juros. E não estava nem aí com como que você ia fazer isso. E existia na época, por parte dos publicanos, um hábito, por exemplo, de cobrar 15. E fazer o quê? Embolsar 5. E Roma não estava nem aí, Roma não ficava fiscalizando. Por isso que muitos publicanos enriqueciam por causa disso, por causa desse por fora que eles tomavam. Por isso que os publicanos eram odiados. E aí não sei se você vai lembrar de Zaqueu, daquele baixinho, que ele era chefe dos publicanos. E era muito rico. Vocês lembram, né? Já tem uma noção de como que ele enriqueceu. Pois bem, esses eram os publicanos. Eu já li em algum lugar, e aí eu não vou afirmar 100%, mas não sei se é verídico, mas eu já li em algum lugar, um tempo atrás, que até os mendigos rejeitavam esmola de publicanos. Eles eram tão odiados que quando um publicano passava e julgava uma esmola para o mendigo, ele não aceitava, porque, vamos dizer assim, né, é dinheiro sujo. Esses eram os publicanos. E quando a Bíblia destaca publicanos e pecadores, quando fala pecadores, é os demais tipos de pecados, né? Isso já nos mostra como que os publicanos eram odiados, porque não bastava chamar eles de pecadores. Eles eram quase que uma classe separada, um nível maior de pecador. Pois bem, de um lado estavam os publicanos e os pecadores. Do outro estavam os fariseus e os escribas, ou mestres da lei. Quem eram os fariseus? Os fariseus,
para você entender. Os fariseus seriam, vamos dizer assim, uma espécie de denominação hoje na religião judaica, né? Os fariseus eram uma espécie de denominação. E o que os fariseus pregavam? Os fariseus surgiram numa época onde o povo, a nação de Israel, estava em declínio, estava rebelde para com Deus. Entre Malaquias e Mateus, aquele espaço de tempo, os fariseus surgiram ali, num período em que tinha muita corrupção, e aí os fariseus eram uma espécie de denominação que surgiu, e o propósito deles era pregar e viver a santidade. Eles pregavam uma pureza dos israelitas. Eles pregavam mais ou menos assim, olha, nós precisamos voltar a ser puros. Nós precisamos voltar a ser fiéis a Deus. É como a gente hoje vê as coisas erradas na igreja, a gente fala, tem que corrigir, temos que voltar a ser fiel. Esses eram os fariseus. É assim que eles surgiram. Só que, nessa ânsia de pregar pureza, os fariseus exageravam. E os fariseus eram aqueles que eram meio que aqueles policiais da vida dos outros. Policiais da vida dos outros. É como aqueles crentes chatos hoje, que eu sei que tem, tá? Eu sei que tem. Aqueles crentes chatos que você não pode ver você fazendo um negócio que né? Ah lá, tá fulano lá e tal, né? Nem congrega com você, nem é seu amigo, mas tá lá, querendo falar de você do que você faz ou deixou de fazer. Os fariseus eram assim, tanto que você vê nessa cena dos versos 3, que Jesus estava com os pecadores lá e o que eles estavam fazendo? Eles estavam rodeando, mas para quê? Para murmurar. E aí, isso aí fica falando que é de Deus, que é filho de Deus, mas está sentado com o pecador e publicando, que não sei o quê. E você vê, lê os evangelhos, você vê que o povo chato, quem mais encheu o saco de Jesus eram os fariseus e os publicanos. Eles eram chatos. Eles ficavam o tempo todo policiando até Jesus, vigiando Jesus, querendo pegar ele numa pegadinha, querendo ver até onde ele era fiel e tudo mais. E os escribas da lei, os mestres da lei, eram aqueles, vamos dizer assim, professores de escola bíblica. Eles estudavam a Bíblia e eles ensinavam a Bíblia para as pessoas. E por causa disso, eles também eram rígidos e ficavam cobrando as pessoas de viver aquilo que, vamos dizer assim, eles ensinavam. Então, está aqui esses dois grupos diante de Jesus. Os publicanos e pecadores e os fariseus e os escribas. De um lado, do lado dos publicanos e pecadores, nós temos os imorais, e aí eram como eram reconhecidos, né? Ah, os publicanos e pecadores são imorais, são desobedientes, são aqueles que não guardam os mandamentos de Deus. E do outro lado estavam os puros, os obedientes, os fiéis a Deus. Então, para você entender, esses dois grupos de pessoas, eles se evitavam e viviam em conflitos. Esses dois grupos de pessoas, eles evitavam uns aos outros e viviam em conflitos. Os fariseus desprezavam os pecadores e os publicanos porque dizia que eles eram imorais e infiéis à lei de Deus, aos mandamentos dados por Moisés e também às tradições, que eles tinham várias doutrinas que não estavam lá na Bíblia, para você entender, mas que eles inventavam e queriam que as pessoas seguissem, né? Se você ver os evangelhos, o próprio Jesus falava isso. E os pecadores e publicanos evitavam os fariseus e os escribas. Por quê? Porque lá vem aí os caras, os santarrões, né, assim que a gente fala até hoje, os santarrões, e pelo fato dos fariseus serem muito duros, né, é óbvio que aqueles que eram, vamos dizer assim, pecadores, que queriam viver a vida do seu jeito, evitava eles. É como muitos hoje evitam os crentes, né? Eu estava conversando com o namorado de uma das clientes da Jennifer e ele contando de um crente que trabalha com ele, que ele estava falando que o pessoal evita até de conversar com ele, porque o cara é chato, viu? E a gente sabe que é verdade, amém? A gente sabe que é verdade. Então pensa de outro lado, como que os pecadores e os publicanos evitavam os fariseus. O povo vai vir querer falar na nossa cabeça, e eles são arrogantes e são hipócritas. Pintando um quadro aqui. Então nós temos esses dois grupos que se evitavam e viviam em conflitos. E se você encontrasse um fariseu e perguntasse assim, fariseu, quem são os publicanos e os pecadores? Os fariseus iriam dizer assim, eles são imorais, são desobedientes, são rebeldes, não servem e não amam a Deus. Porque eles não seguem a religião, eles não frequentam as sinagogas, eles não obedecem, eles não fazem nada, eles são imorais, são desobedientes, olha como que eles vivem, olha a vida que eles vivem aí, olha o que eles fazem, olha esses pecados que eles cometem. Esse era o quadro que os fariseus pintariam dos pecadores e publicanos. Mas se você conversasse aqui com os publicanos e pecadores e perguntasse para eles quem que eram os fariseus e os escribas, eles iriam dizer, esse povo aí são os hipócritas.
Os fariseus e escribas são hipócritas, que eles pregam e ensinam as coisas certas, mas eles mesmos não praticam. Eles são aqueles que falam que é de Deus, mas não têm misericórdia e não têm amor para com as pessoas. E esses são também aqueles que, vamos ser sinceros, eles tornam o caminho com Deus impossível para a gente seguir com todas as suas doutrinas e ensinamentos. E esse quadro que eu estou pintando aqui, não estou tirando da minha cabeça. De fato, os fariseus tinham essa imagem. Se você ler Mateus 23, por exemplo, cada um desses detalhes que eu disse para falar dos fariseus, o próprio Jesus em Mateus 23 e várias outras passagens do Evangelho, mas se você ler só Mateus 23, você vai ver que essas características eram verdade a respeito dos fariseus. Em Mateus 23, o próprio Jesus está falando cada uma dessas coisas para os fariseus. Vocês são hipócritas. Vocês aparentam ser algo que vocês não são. Vocês pregam certo, mas não vivem. Vocês não têm misericórdia, vocês não têm amor, e vocês tornam o caminho de Deus impossível. Jesus diz assim: vocês não entram no reino de Deus e nem deixam os publicanos e pecadores entrar. Então, esse quadro que eu estou pintando aqui, que os pecadores poderiam falar dos fariseus, o próprio Jesus faz. Então, era verdade isso a respeito dos fariseus. Então, nós temos aqui esses dois grupos de pessoas com os quadros pintados. E percebe como que um evitava o outro e eles estavam em conflitos com frequência. E aí a pergunta que nós temos que fazer: de qual lado Jesus está? Jesus está aqui em Lucas 15 entre os dois grupos, Jesus está até sentado com os pecadores e publicanos, e os fariseus o tempo todo também estavam rodeando ele. A pergunta que temos que fazer é: de qual lado Jesus está? Jesus estava do lado dos publicanos e pecadores, ou Jesus estava do lado dos fariseus e dos escribas da lei? A resposta é de nenhum dos dois. Jesus não estava do lado de nenhum deles. Lucas, mas ele estava sentado com os publicanos e pecadores. Calma, que eu vou desenvolver a ideia e o raciocínio. Mas por hora, a resposta seria: Jesus não está do lado de nenhum dos dois. E aqui é que eu vou entrar no nosso próximo ponto. Por que normalmente essa seria uma pergunta lógica para a gente fazer? De qual dos dois lados Jesus está? Porque nós, até hoje, temos o hábito de dividir o mundo em dois grupos. É o que hoje a gente usa uma palavra chamada polarização. A gente usa muito na política isso, tá tudo polarizado e tal. Nós temos esse hábito, nós seres humanos. Nós temos o hábito de dividir o mundo em dois. Apenas ou é preto ou é branco. Nós temos o hábito de dividir o mundo em dois, ou é o grupo A ou é o grupo B. Por isso que, diante desses conflitos desses dois grupos, a gente perguntaria: de qual lado será que Jesus estava? E eu tenho certeza que todos nós arriscariam uma resposta, mas eu já antecipo que nós vamos ver em toda essa série que, de forma simples, Jesus não está em nenhum desses dois lados. Jesus não está do lado dos publicanos e pecadores, a favor deles, contra os fariseus e escribas. Jesus também não está do lado dos escribas e dos fariseus, contra os publicanos e pecadores. Nós vamos ver, e isso é importante, e talvez é a mensagem central de toda essa série. Jesus não está em nenhum desses dois lados. Jesus está entre os dois. Amém? Mas deixa eu estender um pouco mais essa questão. Por que eu disse que nós temos o hábito de dividir o mundo em dois grupos? Como eu disse, o que nós chamamos hoje de polarização. Porque nós temos essa tendência, essa inclinação, esse hábito de sempre querer separar essas coisas. E isso é algo que vem desde Gênesis capítulo 3. Só que olha o detalhe, nós sempre temos esse hábito de dividir o mundo em dois grupos, só que é baseado nos nossos padrões. No que a gente acredita ser verdade. E isso vem desde Gênesis capítulo 3. Não sei se você vai lembrar, mas a tentação de Adão e Eva, uma das coisas que eles foram tentados é que o diabo disse para eles que se eles comessem do fruto, eles seriam conhecedores do bem e do mal. Isso foi parte da tentação de Adão e Eva. E eles comeram. Por quê? Porque eles iriam ser conhecedores do bem e do mal. Os estudiosos acreditam que essa questão de conhecer o bem e o mal vamos dizer assim, é cair na tentação de definir por eles mesmos o que é bem e o que é mal. Porque até aquele momento era Deus quem definia. Você pode comer todos esses frutos, mas daquela árvore você não pode comer, porque do dia em que dela comeres, certamente você vai morrer. Então Deus definia o que era vida e o que era morte, o que era bem e o que era mal.
E eles foram tentados a comer do fruto para que eles também pudessem conhecer ou definir bem e mal. E desde então a gente vem com essa raiz de que nós comemos o fruto, afinal de contas, né? Então nós temos essa inclinação de definir o bem e o mal a partir dos nossos próprios padrões. Nós temos a mania e o hábito de definir o mundo entre ovelhas e bodes. Esse aqui é o grupo que eu acho que é as ovelhas. Esse grupo é o que eu acho que são os bodes. Esse grupo é o bem. Esse grupo é o do mal. Esse grupo é o grupo da luz. Esse grupo é o grupo das trevas. E eu quero dar alguns exemplos contemporâneos dos nossos dias e mostrar como que esse hábito está impregnado em nós. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas dividem o mundo entre o grupo dos mente aberta e o grupo dos mente fechada. Mente aberta, e eles vão dizer, mente aberta é aquele que não é preso a livros antigos, a religiões, né? Aí os ateus, aqueles que não ficam presos à Bíblia, eles vão falar, não, você tem que ser mente aberta, ou então mente aberta para outras coisas que se descobrem. E do outro lado está os mente fechada. Não, fulano é mente fechada, fulano é doutrinado, fulano é alienado. Quem está entendendo sabe do que eu estou falando. Nós também temos, de um lado, os moralistas. A gente olha para um grupo de pessoas e fala, esses aí são os moralistas, esses aí são os que ficam pregando moralidade, querendo que a gente segue o que eles acreditam que é verdade. E temos do outro lado os livres, os donos de si mesmo. Nós temos também de um lado aqueles que dizem, não, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou dono de mim mesmo, e eles acreditam que existe esse grupo dos donos de si mesmo, dos livres, e do outro lado aqueles que são escravos, seja da religião, seja da política e de várias outras coisas. Nós temos também na política a clássica divisão entre direita e esquerda, né? Fulano é de direita e eu sou de esquerda, né? Ou, mais recentemente, nós temos Bolsonaro e Lula, né? Ou você é Bolsonaro, ou você é Lula, né? Ou você segue o Lula, ou você faz o L, ou você faz uma arminha, né? Então, nós dividimos o mundo em dois, e a gente sabe muito bem como que na política isso está extremado, né? E aí, dentro dessa linguagem política, também os da direita, os Bolsonaro, vai falar que de um lado tem os comunistas, os a favor dos comunistas, do outro tem os fascistas, né? Os ditadores e tudo mais. E assim a gente vai dividindo. No lado da religião, nós vamos ter aquele grupo que se considera os fiéis aos mandamentos de Deus. Não, nós é que seguimos a palavra. Nós é que somos fiéis à Bíblia, nós somos fiéis aos mandamentos, nós obedecemos, nós andamos certinho com Deus. Do outro lado tem os que se consideram os seguidores do amor. Aqueles que verdadeiramente entenderam Jesus. Não, nós somos o grupo do amor. O amor venceu, não é o lema por aí? O amor venceu. Nós somos o grupo do amor, né? O próprio Jesus ensinou a amar o teu próximo como a ti mesmo, né? A toda forma de amor vale a pena, e nós somos o grupo do amor, e o amor aqui se aplica em várias coisas. Temos, e aí esse grupo vira para o outro e diz assim, do outro lado tem os religiosos hipócritas. A gente até usa hoje em dia, né, essa questão do fariseu. As pessoas chamam, fulano é um fariseu, né? Fala e não faz, prega e não vive e tal. São religiosos hipócritas. Esses religiosos aí é tudo bando de hipócrita, essa bancada evangélica, esses crentes de igreja, que é uma coisa lá no templo, outra coisa é fora, enfim. E nós temos também esses que são chamados de religiosos hipócritas, que viram para o outro grupo e dizem assim, esses aí são os relativistas imorais. Esses aí são os que não têm regra. Esses aí são os filhos pródigos, né? Esses aí são os filhos pródigos que vivem a vida do jeito que quer. E uma última divisão de grupos que nós temos hoje são, uns dizem assim, esses aí são os do sistema religioso. Já ouviu alguém dizer esse termo? Esses aí faz parte do sistema religioso. Porque tem uma turma que tudo para eles é sistema religioso. Se você congrega numa igreja, se você é pastor de uma igreja, se você se diz evangélico, você faz parte do sistema religioso. Tem até quem diz ser crente e cristão e que tudo para eles, falou que a igreja, qualquer organização, nós que estamos aqui reunidos de domingo a domingo, temos uma placa lá fora, temos um nome da igreja, somos parte do sistema religioso. E do outro lado também, nós temos aqueles que são chamados desigrejados. Né? Porque para alguns evangélicos religiosos,
todo aquele que diz que é de Jesus, mas não congrega, esses são os desigrejados. E também existe um certo desdém por parte de alguns com os desigrejados que não congregam e não frequentam a igreja. Agora, o que nós vemos quando essas pessoas, quando esses grupos são divididos, seja na área da religião ou na área da política? O discurso, o pensamento, a motivação das pessoas ao dividir o mundo em dois, desses grupos, normalmente é dizendo assim, ó, nós estamos certos e eles estão errados. Ambos os grupos, independente do grupo que talvez até mesmo você se considere, hoje em dia, se você se considera de um grupo, você vai virar para o outro e vai falar, nós estamos certos e eles estão errados. Um grupo vai acreditar, nós agradamos verdadeiramente a Deus e eles não. Nós sabemos a verdade, nós conhecemos a verdade. Até pegam trechos da Bíblia e falam, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade, e eles não. Nós somos o bem e eles são o mal. Tanto que, você sabe disso, hoje em dia é pregado, é dito que não existe meio termo. Você já ouviu alguém dizer isso? Nesses vários exemplos que eu dei, tanto na política e em outras questões, não existe meio termo. Né? E na verdade, independente de qual grupo as pessoas façam parte, é quase que unânime que, independente de qual grupo as pessoas fazem parte, para elas não existe meio termo. E, em segundo lugar, o pior pecado que você pode cometer é ser um isento. Né? É votar nulo, é votar branco, é ser um isentão. Né? Hoje em dia, aí pegam versículos da Bíblia, antes você fosse quente ou frio, mas porque você é morno, né? O muro é do diabo, todas essas linguagens, porque para as pessoas que dividem e enxergam o mundo em dois grupos, para ela o meio termo ou ser isento, você não escolher um lado, é o pior dos pecados. É você não escolher entre bem e mal, entre certo e errado, entre Deus e o diabo. Né? Uma vez, nem sei porque que eu lembrei disso, mas na igreja que eu congregava, uma vez o pastor falou assim, vamos trazer um pastor tal de um lugar aí, porque ele batiza não sei quantas pessoas do dia, e ele fala que é só trazer as pessoas que ele batiza. E aí, na época a igreja, os membros da igreja ficou doido, e eu estava no meio lá. Saía catando os outros na rua, assim, para levar lá na igreja, no prédio, sentar a pessoa na cadeira diferente do pastor, e tinha um clima meio que assim, ficava a música tocando, ninguém ouvia o que o pastor falava, só sabia que a pessoa saía de lá, entrava na piscina, batizava e saía batizado. Eu, tipo, aí, o que ele fala? Aí quando a gente foi descobrir o que ele falava, ele simplesmente falava assim com as pessoas. Existe o bem e existe o mal. Existe o certo e existe o errado. Existe Deus e existe o diabo. O caminho de Deus é por aqui, apontava para a piscina. O caminho do diabo é por aqui, apontava a escada. Você escolhe. E pronto, ficava nisso. E aí você sabe que, pô, naquela pressão, tanto de gente na igreja, é claro que apesar de que alguns tiveram coragem de sair pela escada. De, pô, isso aqui é uma palhaçada, que povo doido e tal. Saiu, os mais corajosos. Mas, irmão, naquela pressão toda, você dentro da igreja, te cataram na rua, é claro que você vai sair pelo caminho de Deus, né? Óbvio. Mas olha pra você ver. O que eu estou dizendo? Hoje eu ri, irmãos, mas na época eu achei o máximo. Mas isso é uma banalização, irmãos. Amém? Porque a vida não é assim preto no branco. Não estou dizendo que não existe Deus, o diabo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que esse método, esse meio, a forma como nós fazemos, e detalhe, o que eu disse aqui que é importante. Normalmente nós fazemos essa divisão baseado nos nossos padrões. Amém? É nos padrões que nós achamos que está na Bíblia, na maioria das vezes. Ninguém na Bíblia evangelizava do jeito que esse pastor evangelizava. E se você... Recentemente eu até lembrei disso, até achei o Instagram dele e vi lá. Ele ostenta no perfil do Instagram mais de 1 milhão de batismos, não lembro agora do número, mas está lá na bio dele lá, essa ostentação de mais de 1000 batismos e tudo mais. Mas você já entendeu o método do cidadão, né? E detalhe, ninguém se importava com as pessoas depois que saía da piscina. Então, entra também naquela última série. Mas enfim, minha próxima folha aqui. Então você viu desse hábito nosso de dividir o mundo em dois, só que é baseado nas nossas regras, também baseado nas nossas regras. Como são esses dois grupos ainda hoje? Porque eles ainda existem, como eu disse para você. Mas no que diz respeito ao relacionamento com Jesus. Ainda hoje
esses dois grupos, publicanos, pecadores, fariseus, hipócritas, escribas e tal, esses dois grupos de pessoas ainda existem. Normalmente, principalmente tratando agora do ambiente de igreja, nós ainda temos essa mentalidade nas igrejas de dois grupos, sabe? Ou é os pecadores e publicanos, e de outro lado os escribas e os fariseus. E como que isso se manifesta hoje? Ainda hoje é assim. Nós temos de um lado os fiéis aos mandamentos de Deus, aqueles que batem no peito e falam, nós somos fiéis aos mandamentos de Deus, e olham para o outro lado e enxergam quem? Os pecadores, rebeldes e imorais. Mas, do outro lado, aqueles que se enxergam como seguidores do amor, aqueles que verdadeiramente entenderam Jesus e o seu maior mandamento, e olham para o outro lado e enxergam o quê? Os religiosos, hipócritas, sem amor e sem misericórdia. Nós ainda temos esses dois grupos de pessoas, e esses dois grupos de pessoas ainda vivem em conflitos. Eles ainda se evitam, sim ou não? Eles ainda se evitam. Né? Eles ainda se evitam. Tem contextos evangélicos em que, se um membro da sua igreja vê você sentado com um amigo que ele sabe que não é na igreja, ele vai citar para você o Salmo 1. Maldito aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Né? E também tem, do outro lado, aqueles que quando você diz que congrega numa igreja, com placa da porta e tudo mais, né, com CNPJ e tudo mais, eles vão falar que você faz parte do sistema religioso. Que você tem que sair, que você não tem que fazer parte daquele grupo hipócrita e por aí vai. E eu pergunto novamente, Jesus está de qual lado? Jesus está de qual lado? E a resposta, como eu disse e repito, de nenhum dos dois lados. Jesus ainda, hoje, não está em nenhum desses dois grupos. Embora, ainda hoje, e mais até talvez do que na época do próprio Jesus, esses dois grupos de hoje em dia, eles tentam polarizar Jesus. O que é isso? Eles tentam pegar Jesus para o lado dele. Se você vê ambos os grupos hoje, eles vão falar, Jesus está com nós. Já reparou isso? Os religiosos vão dizer, Jesus está com a gente, porque a gente é que é os fiéis, que segue, que lê a Bíblia, que usa terno, e parará, que vai no domingo na igreja e tal. E do outro lado, as pessoas vão dizer, não, Jesus está do nosso lado. Que nós é que seguimos o maior mandamento dele, que é amar o próximo como a ti mesmo. Nós é que estamos do lado. Nós é que entendemos porque Jesus era misericordioso. Inclusive, Jesus andava com fariseus, com publicanos e pecadores. Quando Jesus esteve nessa terra, ele estava de qual lado? Ele estava do lado dos pecadores, então ele está do nosso lado hoje. Mas deixa eu dizer e repito, Jesus não está em nenhum desses dois lados. O que nós vamos ver nessa série, e você vai ver pelas parábolas, que quando Jesus, há quem diga que essa é a melhor parábola de Jesus, no sentido de que é a mais profunda, é aquela que mais claramente mostra o Evangelho, inclusive. Mostra o que é o cristianismo, mostram o que é o Evangelho, e é por isso que também nós vamos dedicar uma série a ela, porque depois que eu entendi ela, da perspectiva que eu vou compartilhar com vocês, eu concordo que ela é uma das mais profundas e uma das melhores quando a gente entende cada um dos detalhes, como que ela nos mostra o que é verdadeiramente o cristianismo. Então, para resumir e finalizar, o que nós vamos ver nessa série, irmãos? Nós vamos ver nessa série que Jesus não está em nenhum dos dois grupos. E que, em primeiro lugar, nós vamos ver nessa série que Jesus chama os dois grupos ao arrependimento. É isso que nós vamos ver. Nós vamos descobrir que ambos os grupos são pecadores. Lucas, isso é óbvio, né? Todos somos pecadores. Mas às vezes a gente não é tão óbvio assim, você acredita? Hoje em dia não está tão óbvio assim para as pessoas. E nós vamos descobrir nessa série, em primeiro lugar, que Jesus chama os dois grupos ao arrependimento. E por que ele faz isso? Pela razão óbvia. Os dois grupos são pecadores. Todos são pecadores. Seja você de direita, de esquerda, fascista, comunista, entende? Seja você um desigrejado do sistema religioso, ou do grupo do amor, ou dos religiosos. Olhe para mim, eu não sei se você, diante do que eu falei, até hoje, até esse dia, até esse momento, se enquadrava em um desses grupos. E aqui já é o primeiro chamado a você. Sai, né? Eu quero tirar você desses dois grupos, seja eles quais forem nessa série. Sai, por quê? O que nós vamos ver é que ambos são pecadores. Os dois têm pecados. Os dois grupos têm pecados. Os dois grupos são pecadores e Jesus veio nessa terra e ainda hoje chama os dois grupos ao arrependimento.
Jesus chama ambos os grupos ao arrependimento dos seus pecados. Porque embora eles possam ter pecados diferentes, e nós vamos ver isso principalmente na imagem dos dois filhos, eles tinham pecados diferentes. Ainda hoje as pessoas têm pecados diferentes, mas são pecados. E que Jesus vai chamar e chama, e desde o seu tempo, quando esteve aqui, ele chamava ambos os grupos ao arrependimento. Em segundo lugar, nós vamos ver que Jesus oferece graça e salvação aos dois grupos. Isso aqui é maravilhoso. Porque a nossa tendência, como a gente divide em dois, se não está com a gente, está contra, se não é bem com a gente, é mal, se não está do nosso lado, que é o de Deus, está do lado do diabo e tudo mais, a tendência, irmãos, é a gente olhar para o outro grupo e falar, esses aí já estão perdidos. Esses aí já estão no inferno. Fez o L, está no inferno. Ok, fez a Arminha, vota no Bolsonaro. Esse cara que usa a igreja, está no inferno. Nossa tendência é, se não está do nosso lado, já está no inferno. Eu quero dizer que Jesus oferece graça e salvação a ambos os grupos. Os dois grupos, independente de qual dos grupos você faça parte, e veja nessa série, Jesus estende graça e salvação para ambos os grupos. Ele não só chama e vai chamar o arrependimento, como ele vai estender graça e salvação aos dois. Todos os pecadores, independente de qual grupo faça parte ou se considere, podem encontrar salvação em Cristo Jesus. Amém? Podem encontrar. Não há pecado, seja ele à direita, seja ele à esquerda, não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há pecado ou pecador que Jesus não chame ao arrependimento e que estenda a eles graça e salvação. Em terceiro lugar, nós vamos ver também que o Evangelho é algo totalmente diferente dos pensamentos e crenças dos dois grupos. Porque, e aqui é importante, o Evangelho é diferente dos dois. Porque qual que é a nossa cabeça? A nossa cabeça é achar ambos os grupos, e você vê isso, eu posso te mostrar material e tudo mais, mas eu poderia te mostrar como que ambos os grupos vão dizer que eles é que entendem o Evangelho e que o Evangelho também está do lado deles, e não. O grupo dos fariseus e escribas vão falar que eles é que entendem e creem no Evangelho, porque eles é que obedecem. Do outro lado, o outro grupo que vive, vamos dizer assim, diz que tem liberdade para viver do jeito que ele quer, que o importante é ser feliz e amar, eles também vão dizer que eles é que entendem o Evangelho, que o Evangelho liberta, que o Evangelho é amor e tudo mais. Então, ambos os grupos também acreditam que o Evangelho está com eles, que é a pregação deles que é o Evangelho. E nós vamos ver nessa série que o Evangelho é diferente dos dois. Que o chamado de Jesus para os pecadores não é venha e torne-se um fariseu, um escriba. Estão entendendo? Jesus não veio nessa terra nem há 2000 anos atrás e nem hoje nas igrejas. Nós não deveríamos estar, em nome de Jesus, chamando os pecadores para se tornar fariseu, escriba da lei, religioso hipócrita. Não, mas do outro lado também, nós sabemos que tem uma turma que acredita que Jesus chama as pessoas para viver do jeito que ela quiser. Sabe? O importante é você amar e ser feliz. Jesus te chama para essa vida de liberdade. Mas também, isso também não é o chamado de Jesus. Então nós vamos entender nessa série que o Evangelho não é você. Jesus não está te chamando e eu busco nessa igreja. Não quero chamar você para ser um religioso fanático. Mas também não estou aqui para chamar você para ir viver do jeito que você quiser. Que Jesus te ama do jeito que você é e do jeito que você quiser. O Evangelho é um terceiro caminho. O Evangelho é um terceiro estilo de vida. Se nós pudermos chamar esses dois grupos, os pecadores imorais, de estilos de vida, o que é estilo de vida, o Evangelho ele gera e ele chama a um terceiro estilo de vida. E aqui é que eu quero dizer também, nós vamos entender nessa série, por essa perspectiva de Lucas 15, que ser cristão verdadeiro não é nem ser fariseu religioso e nem ser livre para fazer o que quer. Ser cristão é ter um terceiro estilo de vida, que não é nem eu vivo do jeito que eu quero e também não é nem sou um religioso fanático, bitolado, alienado. Ser cristão é ter um terceiro estilo de vida. Amém? É ser vamos dizer assim, um terceiro tipo de pessoa, que não é nem de um lado e nem do outro.
que nada mais é do que ser o lado de Jesus, que é ser cristão, que significa um pequeno Cristo. E é isso que nós vamos ver nessa série. E eu finalizo dizendo que, uma imagem para você lembrar e nunca esquecer dessa pregação. Jesus foi crucificado sozinho? Não. Lá no dia, lá tinha quantas cruzes? 3 cruzes. Lembre-se disso. O que nós vamos entender nessa série é que assim como Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado entre 2 ladrões, Jesus, ele está entre esses 2 grupos de pessoas. Amém? Jesus está entre os 2. Jesus morreu no meio para chamar os 2 a crer nele. Jesus morreu para os 2 grupos. Jesus morreu para os 2 ladrões. Jesus morreu para os 2 grupos de pecadores diferentes. E ele morreu e entregou a sua vida para que esses 2 grupos de pessoas se arrependessem em cada um dos seus pecados, crescem nele e pudessem encontrar nele vida e vida abundante. E esse é o chamado de Jesus. É a boa notícia do Evangelho. Finalizo lendo Lucas 5, 29 a 32. Nós lemos Lucas 15, mas olha Lucas 5, para você ver como que era normal. Lucas 5, 29 a 32. Diz assim: Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Levi é Mateus. Lucas 5, 29 a 32. Então Levi, que era Mateus, que inclusive escreveu o Evangelho, então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Já em Lucas 5, Mateus, que aqui é Levi, ele era um dos 12 apóstolos, é o que escreveu o Evangelho, e ele era, quando Jesus o chamou, um publicano. Ele era um cobrador de impostos. Jesus chama ele segue Jesus. E o que ele faz imediatamente? Ele dá uma festa na casa dele e chama Jesus e os seus discípulos. Só que ele também chama os seus amigos publicanos e os seus amigos pecadores. E Jesus já está ali naquele grande banquete. E quem que aparece? Os fariseus e publicanos, e fala. Já lá em Lucas 15, você vê que eles tinham esse hábito de ficar questionando Jesus. E aí, só que aqui em Lucas 5, eles perguntam para os discípulos. Eles chamam os discípulos e falam: Por que o Senhor de vocês aí come com publicanos e pecadores? E com certeza Jesus ouve aquilo, se aproxima, e eu imagino que os discípulos não sabiam o que responder, porque eles também estavam entendendo o que era tudo aquilo. Jesus então toma a palavra e diz: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse é o chamado do Evangelho, esse é o chamado de Jesus. Chamar pecadores ao arrependimento e estender graça a eles. Independente de qual dos grupos de pecadores você faça parte. Nessa série nós vamos ver que Jesus chama pecadores de ambos os grupos ao arrependimento, para crer nele. E a melhor notícia que ele diz: Eu vim por vocês. Eu deixei a glória nos céus. Eu deixei a eternidade, o meu Pai no céu. Eu me despi da minha glória. Imagina a grandeza, tenta imaginar Jesus antes de vir nessa terra. Ele era Deus, ele era glorioso. Os anjos cobrem o rosto e cantam santo, santo, santo. Mas ele se despiu disso, diz Paulo em Filipenses 2, e veio nessa terra. Para que ele veio? Para chamar pecadores ao arrependimento, para crer nele e ser salvo por ele. Esse ainda é o chamado de Jesus para mim e para você, e para todos os pecadores. Amém? Fique de pé, vamos orar.